Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou Renata Belzunces e esse programa é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Essa é a edição número 60. E hoje eu trago aqui um convidado que vai falar sobre aquilo que está incomodando muita gente, principalmente quando passa no posto de gasolina. Tem aqui conosco Clovelmar Cararini, que é técnico do DIEESE, economista. Ele é o responsável pelo nosso trabalho na Federação Única dos Petroleiros, a gloriosa FUP, que tem uma trajetória muito longa de lutas, muito consolidada no país. E quero começar agradecendo a aceitar esse convite para falar de um tema que tem incomodado tanto. Obrigada, Clovelmar, por estar aqui conosco. Obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite e vamos aqui conversar um pouco para ver se a gente consegue aprofundar um pouco esse debate, que acho que é importante, está na pauta e no bolso de todo mundo, né, aqui no Brasil. Com certeza. Então vamos começar por aquela pergunta que acho que todos nos fazemos. Por que o preço do combustível ele está tão caro? Renata, o preço de hoje, né, assim, a gente tem como exemplo o caso de gasolina que chega em vários estados, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu moro, a gasolina já ultrapassa R$7, né, o diesel perto dos R$6. O etanol também está acompanhando esses preços subindo. O gás de cozinha chega a mais de R$100 em alguns estados, né, segundo a ANP. Esse movimento, eu diria que ele acontece por conta de alguns motivos. O principal deles é a atual política de preços que a Petrobras utiliza nas suas refinarias, né? Só para entender assim, um pouco rapidamente sobre isso. A Petrobras, a partir de 2016, toma a decisão de praticar preços em suas refinarias acompanhando os preços internacionais, né? E aí, para isso, ela continua produzindo derivados nas suas refinarias. É bom lembrar que ela é responsável por 99% da produção nacional de derivados. A gente tem um parque de refino no Brasil com pouca presença privada, mesmo aberto esse mercado, né, para a presença de empresas privadas, elas não entraram, não construíram refinarias e a gente sempre depende da Petrobras nessa produção. Ela passou, a partir de 2016, a todo movimento de subida ou descida dos preços do barril de petróleo no mercado internacional, ela acompanha essa variação aqui também nas suas refinarias. Além disso, e como esse preço em dólar, você tem também a referência que é o câmbio, né? Então, toda vez que mesmo que o preço do barril caia, mas se o câmbio, se o dólar sobe aqui no Brasil, o preço continua subindo ou caindo. Também, então, passa a ter uma interferência no preço dos derivados, o preço internacional e o dólar. E ela também utiliza, né, nessa política, o que seria o preço de importação. Então, para além do preço internacional, né, do barril de petróleo, você tem o quanto seria a importação de gasolina para o Brasil. Ela pega e a partir disso, ela vai acompanhando os preços aqui nas refinarias. Esse é um motivo. Aí depois a gente pode discutir mais sobre ele. O segundo motivo, que eu acho que também é um pouco falado, mas eu acho que tem que sempre lembrar, é que o Brasil sempre foi dependente o Brasil deveria ter construído mais refinarias, o Brasil deveria ter feito mais investimentos nesse setor. E a gente passou por um período de construção de refinarias, ali entre o período de 2005 e 2006, mais recente, né? O nosso parque de refino, é bom lembrar, ele é dos anos 50 até os anos 70. É toda a construção do nosso parque de refino. Então, a partir de 2000 e depois, uma redução total de investimentos nesse parque. Quando chega agora 2005, 2006, até 2014, por aí, você tem um movimento de adaptação dessas refinarias, investimentos que a Petrobras fez para aumentar a produção dessas refinarias. O Brasil aumentou sua produção de derivados e também a construção de novas refinarias. O caso da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco,
a possibilidade de construção de uma refinaria no Maranhão, outra no Ceará, aqui no Rio, com Perge, que também seria uma refinaria, ou seja, a gente teria que ter um aumento do nosso parque de refino, que não teve. Então, eu diria que, assim, se a gente tivesse mais refinarias no país, investimentos, mais refinarias, aumentasse a produção interna, a gente poderia ter também um preço menor, porque a gente aumentaria a nossa produção e teria que importar menos, né, de certa maneira. Mas esse é um motivo que eu acho que não é tão importante quanto o primeiro. Sem dúvida, a política de preços é o principal motivo para isso. Bom, também quero que a gente explore mais isso, para que a gente possa entender o que é essa política de preços e, principalmente, por que ela foi alterada. Mas, antes disso, também, ainda falando sobre esse preço que aí está, tem um debate, Clovemar, que você com certeza deve estar acompanhando, que é de responsabilizar os entes subnacionais, os governos do Estado, pelo alto preço com base nos impostos. Então, o quanto que os impostos ajudam, pesam esse preço final e o que é responsabilidade de cada ente da federação? Antes de falar um pouco sobre isso, eu queria só detalhar o seguinte: a gente está falando do preço, nesse caso, né? Os impostos entram no preço. Na produção, você tem lá o imposto, né? O imposto por você produzir isso em qualquer produto, né? Você tem a produção, o imposto na fase da produção e tem o imposto na fase do comércio, na fase da venda, na formação do preço do produto, né? Para um computador, você tem os impostos na construção dele e tem os impostos cobrados quando você vende ou quando você compra esse computador. A mesma coisa com gasolina, diesel e tal. Então, o imposto ele entra numa fase que é a fase, nesse caso do preço, ele é uma parcela do preço da gasolina, do óleo, do diesel, né, do gás. Depois eu quero falar um pouco sobre isso. Mas o preço ele é formado, né, com os impostos, com o custo de produção, né, com todo o processo. O preço também é muito importante para pensar a estratégia da empresa que está vendendo aquele produto, chama atenção para isso, ou seja, se a Petrobras é uma empresa que está pensando para frente, quer aumentar seus investimentos e quer construir novas refinarias, é justo que ela aumente o preço, né? Porque ela precisa, naquele momento, aumentar a sua receita para fazer investimentos. E tem um outro elemento importante, no caso específico dos derivados, que é todo um debate sobre matriz energética, que acho que a gente tem que ter colocado na questão do preço, né? Se você olha alguns países do mundo, a Europa, por exemplo, ela tem como opção do país aumentar os impostos de gasolina, óleo diesel. Por quê? Porque eles querem fazer uma redução do consumo desse tipo de produto, que é um produto fóssil, sujo e tal, e incentivar a produção de energia, o consumo de energia renovável, eólica, solar e por aí vai. Então, e você tem outros países, como os Estados Unidos, que tem uma redução, um imposto muito baixo sobre esses produtos, porque estimula o consumo desses produtos sujos, né? Então, assim, a formação do preço e a presença dos impostos nesse preço passa por esses motivos, né? Eu não vou discutir aqui a estratégia brasileira sobre se ela deveria estimular ou não do uso de gasolina, diesel, né? Porque isso é importante, mas eu acho que não é uma questão central nesse momento. Não vejo desse governo, por exemplo, uma estratégia de discutir isso. Mas qual é a questão, voltando à questão da presença, né, dos impostos no preço? Eu estava aqui olhando, assim, para a gente pensar e para ter o dado melhor, assim, no caso da gasolina, se a gente pega a formação do preço, né, quanto por cento pesa o preço dos impostos, para cada litro de gasolina, 27% em média nacional. Isso vai depender muito dos estados, mas em média nacional, 27% do preço daquele litro de gasolina é ICMS, ou seja, imposto estadual. 13% é imposto federal. Então, a gente está falando aqui de cerca de 40% do preço do litro de gasolina são impostos.
O restante, os outros 60%, são o preço da refinaria, o preço como eu falei, que a Petrobras vem praticando. O preço, 16% é o preço de etanol, porque é misturado, né, no caso da refinaria, mistura ele na gasolina, e 9% é ali o que seria revenda, né? Seria as empresas que compram da refinaria, levam até os postos, seu lucro e por aí vai, e os postos. Então, está em torno de 9%. Ou seja, em 2021, 40% do preço da gasolina, a cada litro, são impostos. Isso em 2001. Se você volta no tempo, se a gente volta, você pode voltar no tempo, eu voltei até 2010, para a gente olhar isso. Em 2010, também era 40% o peso dos impostos no litro da gasolina. Ou seja, não mudou. Não mudou por quê? Porque tanto o ICMS como o imposto federal, os impostos federais, eles acompanham o preço. Eles são referências do preço final. Se o preço sobe, eles também sobem. Se o preço cai, eles também caem no peso deles. Né? Então, eu queria chamar a atenção para isso. O governo vem dizendo que o problema do preço e uma forma de reduzir o preço é retirar os impostos, é um equívoco, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque o peso em 10 anos, né, se a gente olha no tempo, dos impostos é o mesmo do preço, 40%. O problema está realmente, de novo, na política de preços que a empresa pratica. Voltando no tempo de novo, em 2010, eram 29% o peso do preço da gasolina da refinaria da Petrobras. Saiu de 29 em 2010, chegou a 35 agora em 2021. É ali que está o problema. E o segundo problema também é o etanol. O etanol pesava 12% e agora chegou a 16%. Ou seja, você tem esses dois setores, tanto a refinaria, a Petrobras, com a sua política de preço, e o setor agro, o nosso agronegócio, que fornece, no caso, a gasolina. O etanol também está aumentando o seu preço desse etanol, e aí tem muito a ver com, por exemplo, o preço do açúcar no mercado internacional, que subiu, e o cara que produz cana, ele produz açúcar ou álcool, é só trocar a válvula que ele já está, né, pode produzir um ou outro e está, nesse momento, reduzindo a produção de etanol para aumentar a produção de açúcar. Isso faz o preço subir, né, também do etanol. Então, são esses dois fatores que explicam o preço. Se não mexer com isso, se não reduzir aqui, você não vai reduzir. Retirar os impostos, para fechar, retirar os impostos ou reduzir os impostos vai entrar nesse debate. Não vai resolver, fica claro que não resolve. Segundo, você vai reduzir a arrecadação dos estados, dos municípios e do próprio governo. Então, uma série de políticas públicas que são construídas a partir desses impostos vão ter que reduzir, e aí tem todo um efeito social disso. E o terceiro é aquele que eu puxei no início dessa conversa, que é o efeito ambiental disso. Você vai reduzir impostos de gasolina, de óleo diesel, por exemplo, você vai estimular o consumo, vai aumentar o consumo. Consumo que a gente deveria estar questionando. Será que realmente um país como o Brasil poderia ou deveria continuar incentivando? É um debate, né? O consumo de derivados. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, tem toda uma questão para discutir. Então, isso também deveria estar nessa estratégia e não vai resolver retirando ou reduzindo os impostos. Né? Não, ficou muito claro, Maria, acho que é muito importante, uma contribuição bem relevante para o debate nacional que você traz aqui, é que quando a gasolina ela estava 2,60 na bomba, o peso dos impostos era o mesmo com ela agora aqui na minha região de onde eu falo, quando ela está R$6. Então aí, quando você explicou para a gente, colocando todos os percentuais, que olha, esse não é o problema. Quando a gasolina estava 2,60, também o peso dos impostos era o mesmo. Você apontou outros elementos que formam esse preço final, o preço que vai ser pago, que é onde a gente tem relevância, né? Que é o custo da refinaria e a política de preços. Grosso modo. Se eu falei alguma bobagem, você treme, aí corrige. Não, mas olha, você estava aqui vendo, isso é gasolina. Vamos pegar o gás de cozinha. O gás de cozinha, assim, é um bom exemplo também. Em 2010,
o gás de cozinha, 30% do preço do gás era refinaria, 30%. Os impostos, vou somar aqui estadual e federal, dava 19%. Então, 30%, refinaria 19%, e 51% era a margem que a distribuidora e a revenda lá para você, para mim, né, para o consumidor final, 51% do preço era essa margem, ou seja, os lucros desses dois setores. Isso 2010. Em 2021, agora, saiu de 30% para 50% o preço da refinaria. Aumentou em 20%, 20 pontos percentuais, a presença do preço das refinarias. Os impostos saíram de 19% e estão agora em 17%. E a margem, né, da distribuidora e a revenda saiu de 51% e caiu para 33%. Ou seja, no caso do gás, também, novamente, sem dúvida nenhuma, o preço da refinaria que está impactando no preço final do gás. Se você retira os impostos do gás, você não vai resolver o problema, porque ou aquela parte de cima, né, ou a margem da revenda vai absorver o valor dos impostos, ou a refinaria vai aumentar e vai absorver o valor dos impostos. Então, o imposto nesse tipo, quando você retira, dificilmente ele vai chegar na mesma velocidade ou na mesma queda que deveria chegar ao consumidor. Por quê? Porque ele vai tem grande chance de ser absorvido pelos tanto os empresários que estão na revenda, quanto a refinaria, quanto a Petrobras, que também está produzindo aquele produto. Jovimar, uma pergunta, aquela que vai fazer as pessoas tremerem. O preço ainda pode subir mais? Pode. Desde 2016 que a gente não tem mais garantia. Acho que esse é um ponto importante para pensar, assim, e pensar até diferente, né? A gente não tem mais garantia de uma estabilidade no preço final e não tem mais garantia do preço, que o preço caia, assim, infelizmente, na mesma velocidade que sobe. E aí depois eu posso falar mais, tem dois fatores. O primeiro fator é esse. Assim, se o mundo ainda tem um consumo grande a grande fonte de energia do mundo ainda é o petróleo, é uma fonte muito importante, e a cada momento, e agora reduzindo, né, o peso da pandemia e aumentando a circulação de pessoas, aumenta a circulação, aumenta o consumo desse tipo de produto, que aumenta a procura, então os preços vão subindo. Não é à toa que esse ano de 2020 foi um ano de queda, de muita estabilidade no preço. 2021, o preço começou um movimento de subida. Começou com um ano em $40 o barril, hoje está em torno dos $70. E está subindo. Então, esse é um efeito. Além disso, tem o câmbio, né, que não há nenhuma garantia com esse governo e com a estabilidade política que ele causa, e também reflexo na economia, nenhum movimento de redução no valor do dólar. Então, há sim um movimento de, como está acontecendo agora, de subida do dólar. Esses dois fatores vão empurrando cada vez mais os preços das refinarias, porque tem a política de preço que acompanha esses dois elementos. Então, a expectativa é de continuar subindo, infelizmente, né? Isso pensando em relação à política de preço, né? Um outro elemento que acho que também vai impactar tem muito a ver com o próprio debate sobre inflação, que é isso, que é o brasileiro também voltando a consumir e aumentando a procura por esses produtos, ou seja, mantém o preço subindo, né? Então, a expectativa é ruim, de que a gente vai continuar subindo esses preços de derivados. Nessa escalada de preços que a gente assiste e temos assistido ainda durante os últimos anos, qual tem sido o papel da Petrobras? E talvez essa seja uma oportunidade para você trazer aqui para a gente o que é essa política de preços. E ela foi mudada em 2016 e foi aí que a gente começou a sentir e não paramos de sentir o aumento. Eu vou voltar um pouco no tempo para pensar essa política de preços, né? Como eu falei, o preço daquele produto, no caso dos derivados, no caso da Petrobras, tem muito a ver com a estratégia que a empresa tem
para frente, né? Ela faz um plano de estratégia, um plano de negócio para frente, e o preço do derivado no mercado nacional é muito importante. É o principal fator, né, para essa empresa como a Petrobras. O Brasil está ali entre os 8 maiores consumidores de derivados do mundo. O Brasil é um mercado consumidor imenso, imenso. Além disso, o Brasil tem uma produção de petróleo muito grande. A gente chegou agora, a produção nacional, chegando perto dos 4 milhões de barris dia de petróleo. A gente consome cerca de 2 milhões, 2,4 milhões, 2,5 milhões de barris dia. E nossa produção de petróleo está lá quase nos 4 milhões. Então, a gente hoje já tem um movimento de exportação de petróleo cru, e ainda consegue abastecer naturalmente, totalmente a nossa população, né? O problema está no refino. A gente não usa o petróleo diretamente, a gente tem que refinar esse petróleo. E aí volta aquele ponto que eu falei. A gente tem um parque de refino que deveria ser ampliado. Então, a gente acaba não refinando o suficiente para abastecer. Claro, a gente poderia ter mais refinarias, refinar o nosso petróleo e vender derivados. Seria melhor até para a nossa balança social. Olha, petróleo cru, você vende gasolina, vende diesel, vende derivado. Seria até melhor para a gente. Mas isso é um outro debate também de política industrial. Bem, a política de preços tem a ver com isso. Esse mercado para a Petrobras, o principal, se a gente pegar no valor, uma empresa como a Petrobras, que é uma gigante, ela está ali em torno de 80% do seu faturamento tem a ver com o setor de refino. Por quê? Porque ela é uma empresa que produz muito petróleo e que vende esse petróleo, refina e vende esse petróleo para o seu próprio país, né? Diferente de países que têm Oriente Médio, uma produção grande de petróleo, não tem refinarias e vende petróleo cru. Índia não tem petróleo, tem muita refinaria, compra esse petróleo, refina e vende para outros países. Então, cada país tem a sua estratégia. O Brasil tem uma empresa estatal que produz e que tem um mercado consumidor grande como o brasileiro. Então, esse é um ponto importante. Então, o refino é fundamental para essa empresa porque é a fonte de receita do faturamento. Até 2002, o governo Fernando Henrique, voltou o tempo, a política de preço era igual a essa agora. Ou seja, a refinaria refinava e, quando terminava de refinar, ela olhava para o mercado internacional e dizia quanto é o preço da gasolina ou o preço do barril, qual é o movimento que está fazendo o preço internacional. E ela seguia, de alta ou de baixa. Pós 2003, a gente tem um processo de uma mudança nessa política de preço. A Petrobras passa, principalmente depois do pré-sal, ela passa a considerar, para chegar ao preço, outros fatores. Então, ela terminou de refinar, ela olha para o mercado internacional, vê a tendência, né, para onde que está indo o barril, está subindo, está descendo, né? O câmbio, ela olha para isso, mas ela olha para outros fatores, por exemplo, o custo de extração do petróleo, o custo para refinar, o volume que tem, a demanda que tem, né, da procura por esse derivado, se tem empresa internacional tentando entrar aqui para disputar mercado, ou seja, a Petrobras usava uma série de indicadores para definir o preço. Então, tinha momentos, e aconteceu várias vezes, momentos de que o preço internacional está subindo e a Petrobras está reduzindo ou estagnado o preço aqui. O preço lá fora está caindo e a Petrobras está subindo aqui. Acontecia isso. Porque isso dependia muito dessa estratégia e desses fatores que eu falei, outros fatores. Em 2016, como eu falei, a empresa retoma aquela política lá atrás de esquece o custo. Para ter uma ideia, assim, o custo de extração de petróleo da Petrobras saiu de $20 em 2014 e agora está, em média, $6. O custo caiu de 20 para 6. Ou seja, você tem um aumento da produção, você tem uma redução do custo para produzir petróleo e para refinar, e o preço sobe. Não faz muito sentido, né? Então, assim, tem um pouco... esse é o efeito e o peso da Petrobras nessa questão
do preço. Por que isso? A resposta está na estratégia que a empresa adota, né? Se em 2002 a estratégia era aumentar dividendos para pagar acionistas, aumentar lucro, e aí, nesse sentido, aumentar dividendos e pagar acionistas, em 2003, ali, né, até 2014, 2016, a estratégia era manter a sua política de investimentos, né, a descoberta do pré-sal, tem tudo a ver com o refino isso, né? A gente descobriu o pré-sal e que nos salvou, porque a gente estaria hoje importando petróleo cru. A gente descobriu o pré-sal graças às refinarias, graças a uma política de preços que levava em consideração o volume que eu preciso para fazer investimentos. Pago dividendos, tenho lucro, pago dividendos, mas faço investimento, né? Vou procurando outras fontes de energia, eu vou procurando outras estratégias. Agora não. Agora é todo o lucro possível que eu consigo retirar com a venda de derivados de preço altíssimo no país tem a ver com o pagamento de dividendos para os seus acionistas. Que vai muito bem, obrigada, não é mesmo? Esse ano ela antecipou, ou seja, ela nem fechou o resultado ainda, ela já antecipou mais de 31 bilhões de pagamentos aos acionistas. Então, alguém está ganhando com essa política de preços, não é mesmo? Podemos colocar assim? E se sim, e se podemos colocar assim, é preciso também que a gente entenda ou possa responder se a gente está pagando com o preço na bomba pelo valor pago aos acionistas. Sem dúvida. Sem dúvida. A Petrobras, em 2020, em plena pandemia, foi uma das pouquíssimas empresas, ela e a Saudi Aramco, que é estatal da Arábia Saudita, foram as duas únicas. Na minha pesquisa, como quase 50 petroleiras no mundo, foram as duas únicas que tiveram lucro. A Petrobras e a Saudi Aramco. Todas as grandes petroleiras estatais ou privadas do mundo tiveram prejuízo em 2020. O lucro da Petrobras em 2020 foi menor do que o volume de dividendos que ela pagou. Ela usou reserva de lucro que ela tinha para pagar dividendos para os seus acionistas. Então, é só para mostrar o tamanho do absurdo do ano passado. Esse ano, o absurdo é maior, porque uma empresa que pagou, né, vai pagar 31 bilhões de dividendos, pode ser maior, ela vai depender muito do resultado do ano, mas ela já antecipou 31, podendo ser maior, tanto 2020 quanto 2021, o motivo para isso são praticamente dois motivos. Primeiro é esse, né? Como eu falei, 80% do seu faturamento vem das refinarias, que tem muito a ver com o preço, tem tudo a ver com o preço que ela está praticando aqui. Então, a Petrobras ela tem, nesse momento, uma estratégia de vender petróleo para fora. A Petrobras está, hoje, a cada dia, exportando cerca de 1 milhão de barris de petróleo cru, média, né? Todo dia. Então, está vendendo petróleo para fora por um preço maior, agora com a subida do preço, isso é positivo. O segundo motivo é esse, porque ela pratica também um preço aqui muito alto para nós, né, consumidores, mas muito rentável para ela. Então, essa é uma fonte. A segunda é a venda de ativos. Ela está vendendo parte dos seus ativos, parte da sua estrutura. Já vendeu até uma refinaria, né? Vendeu duas refinarias. Vendeu a refinaria na Bahia e agora acaba de vender a refinaria no Amazonas. Então, está vendendo uma série de empresas subsidiárias, campos de petróleo, para aumentar, garantir, né, um lucro maior no ano e pagar dividendos. Essas duas políticas, é bom deixar claro aqui para os acionistas que essas duas políticas elas são temporárias, seja uma em relação à demanda, né, à venda de preços derivados, vai chegar cada vez mais em uma situação que a população não vai conseguir consumir mais, né? Então, a gente vai entrar daqui a pouco, com essa inflação subindo, disparando,
num movimento muito ruim, eu diria, em relação a esse elemento, e a venda de ativos também, porque ela está vendendo ativos que são rentáveis e que ela poderia ganhar cada vez mais lá na frente, mas está vendendo agora e depois não consegue vender de novo, porque não existe mais, né? Então, é bom avisar os acionistas que essa política de dividendos ela é temporária. Na verdade, eu acho que, assim, estou mais à vontade para falar agora, na verdade, me parece muito um movimento de saque mesmo, né? Eu entro, consigo, o que eu puder sacar ou retirar agora, eu retiro. E o que estão fazendo com a Petrobras é isso, né? Estão vendendo esse patrimônio que pertence ao povo brasileiro, né? É um patrimônio que foi construído desde os anos 50 com o dinheiro do povo brasileiro. É uma empresa que deveria servir ao povo brasileiro, né, fornecendo combustível de qualidade, mas também é um preço justo, não está fazendo isso e está agora jogando todo o seu dinheiro para poucas famílias que são esses acionistas. Um amigo dizia, olha, recebi R$ 100 de dividendos da Petrobras. Eu falei, vai no posto de gasolina ver se você enche meio tanque. Olha só que negocião, não encheu meio tanque, né? O exercício foi claro. Enfim, você tocou num ponto aí nessa sua resposta que é praticamente a última pergunta que eu tenho aqui para você nessa nossa conversa, que é a inflação. Hoje a gente tem pelo INPC 10,42%, uma inflação muito alta, numa situação já bastante penalizada pelo desemprego e por toda uma condição aí que a pandemia ainda gera, nós ainda estamos em pandemia, e o combustível, esses preços que nós estamos discutindo aqui, tem muito impacto nisso, Clovelmar? Quanto você diria que tem de impacto? Em relação à inflação, a gente está percebendo três movimentos muito fortes que estão agora pressionando, ou mais, mas vou pegar os três principais que estão pressionando a inflação. Um é alimentos. Né? Os alimentos estão subindo muito, tem muito a ver com alguns fatores, mas o alimentos com esse aumento do consumo internacional e a nossa produção, o nosso agronegócio, com uma lógica de exportar arroz, exportar feijão, exportar todos os produtos que a gente consome e também praticar preços internacionais. O caso da carne é isso, né? A gente acaba pagando aqui preço de carne no mercado internacional. Imagine, na questão ambiental, pensando, um país que tem usa uma parte importante das suas terras para produzir gado, né, produzir carne, e na hora de consumir isso, a população daquele país não consome porque a carne é exportada ou consome pagando o preço de carne exportada. Para quem não é do Brasil, está muito confortável, porque não tem nenhum efeito, não tem que reservar terra para boi e pode pagar o preço da carne. Então, tem muito a ver com isso. Esse é um elemento que está pesando em relação a alimentos, né? Talvez o principal. O outro fator tem a ver com, segundo, tem a ver com energia elétrica e a questão ambiental, de novo, né? A questão da seca e dessa chamada crise hídrica, né? Tem muito a ver também com o nosso agronegócio, porque ele consome muita água e acaba retirando água, né, desses reservatórios. Tem a ver com toda a questão do desmatamento e chuva e por aí vai, e também investimentos, porque a gente acaba, como a nossa matriz energética ela é muito ligada à hidráulica e é ambientalmente até boa nesse sentido, limpa, mas ela precisa de reservas de água estocada, não consegue estocar porque não chove. Então, tem uma questão ambiental também envolvida nisso que está impactando o preço da energia elétrica. O terceiro fator é esse, combustível. É diesel e gasolina que estão subindo cada vez mais. A gasolina e o diesel principalmente tem um efeito que é direto e indireto, né? Porque você pode, o próprio diesel que você consome, o nosso agronegócio consome diesel com trator e por aí vai, então também sobe o preço ali de alimentos. O transporte desse produto, de qualquer produto, geralmente é feito por óleo diesel também, que também tem impacto no transporte, ou seja, é um efeito
que subir o preço do derivado, sem dúvida, tem um impacto grande na inflação, porque ele está em vários momentos na cadeia de consumo, né? Sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse uma outra política de preço da Petrobras com um preço reduzido de derivados, a gente teria uma inflação menor, né? Eu tenho olhado assim, tentado olhar na inflação o que está acontecendo com alguns grupos, né? Alguns grupos de consumidores, para pensar assim como é que está impactando, né? Eu já estava olhando pelo IPCA, né? Caso de uma dona de casa ou pessoa que tem casa. Se a gente olha a alimentação, em um ano, em 12 meses, subiu quase 14% a alimentação, né, das famílias. O gás de botijão subiu 32% em um ano. E a energia elétrica, 21%. Então, assim, em 12 meses, uma família, eu, você, né, que está em casa, a alimentação, o gás e a energia elétrica tem um peso, disparou demais, assim, um peso grande na inflação. Se a gente pega quem usa carro, né, quem tem carro e quem usa carro, usa gasolina e etanol, a gasolina, nesse mesmo período, subiu 40% em 12 meses. Eu estou arredondando aqui, né, mas é em torno disso, 40%. O etanol, 62% em 12 meses. Então, se aquele seu amigo não comprasse gasolina, comprasse etanol, não adianta, porque ele tá indo para um produto que também está subindo muito. E o gás veicular, alguns gases que aqui no Rio, por exemplo, tem o gás, subiu 33%. Então, pensando naquele sujeito que tem aplicativo e usa de transporte de pessoas e que precisa ou de gasolina ou de gás, né, ou de etanol, ele vai passar apertado, porque todos esses três produtos subiram muito. E aí eu vou e também olho o quanto subiu o preço do transporte por aplicativo, para ver se ele também está conseguindo, na sua receita, né, acompanhar. E não está. Subiu apenas 6% no mesmo período. Então, o motorista de aplicativo está sofrendo muito, porque ele não consegue repassar no preço não vou nem discutir aqui como é a política dessas empresas de aplicativo com seus motoristas, mas ele não consegue repassar para o preço, para o seu faturamento, e está aumentando muito para a sua principal fonte, o seu principal custo, que é o transporte. E, por fim, o óleo diesel subiu 35% em 12 meses. Né? Então, pesa, como eu falei, pesa para o caminhoneiro, mas pesa principalmente porque ele vai repassar isso para o consumidor final. Sem dúvida, essa política de preços e a disparada dos preços dos derivados está pressionando muito a inflação no país. Olha, está sendo um programa muito esclarecedor, mas não é daqueles mais animadores que a gente já fez por aqui, não, viu, Clovemar? Acho que você ainda entende, né, e concorda, né? Eu queria te agradecer demais, né, pelas suas explicações serenas, claras. Eu aprendi muito, acho que todos nós aqui, todos aqueles que nos vão assistir e nos vão ouvir também. Quero pedir para você, se você acha que esse trabalho nosso vale a pena e merece ser conhecido por mais pessoas, deixa o seu like, faz o seu comentário, compartilha, mostra para as pessoas, olha, o preço da gasolina está caro, e aqui tem uma explicação técnica, tranquila, que deixa todo mundo confortável para entender esse mundo que a gente está vivendo. Clovemar, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É sempre bom assim poder participar de eventos como esses, de atividades como essa, né? Porque acho que ajuda a gente também a pensar, porque assim, essas respostas elas são ruins, eu diria, né? Esse cenário é um cenário ruim, eu diria, porque tem muito a ver com as escolhas que tanto a empresa, com as instituições de governo que controla a empresa, está adotando. Faz parte de um cenário ruim. A gente, na verdade, está abrindo uma janela e está olhando para um setor, para alguns elementos desse setor, mas o entorno também está muito feio, está muito ruim, o entorno dessa casa. Né? Eu abri a janela para um lado, nós abrimos aqui hoje uma janela para um lado, e essa janela nos mostrou um pedaço do que está ruim lá fora. Né? Vamos chamar assim. Porque tem muito a ver com essa política adotada. Né? É uma escolha que
é uma escolha, infelizmente, uma escolha que joga todo o peso, né? Privilegia um grupo pequeno, de quem tem as ações da empresa, ou de quem está disputando, de certa maneira, o território com essa empresa, está comprando ativos dessa empresa, e, por outro lado, penalizando ruim para um volume imenso de pessoas que precisam desses produtos para viver, para ter a sua renda, mas também para poder consumir, né? Eu espero que na próxima vez que eu voltar a gente possa ter notícias melhores, né? Que a gente possa fazer uma conversa mais prazerosa nesse sentido. Infelizmente, essa hoje vai ser ruim, porque é isso que eu falei, a janela está abrindo para um cenário ruim lá fora. Mas a gente está sempre à disposição para vir conversar com você. Obrigado pelo convite. Eu agradeço demais e espero realmente que a gente possa conversar de novo sobre um cenário que é importante isso tudo que você falou. Olha, é uma política, ela tem uma ação dos governantes, dos dirigentes da empresa, então ela pode ser mudada, ela não é um dado da natureza, não significa que a chuva sempre cai no chão, né? É diferente, ela pode mudar e a gente vai trabalhar muito para que mude mesmo, né? Eu sou Renata Belzunces, apresentei mais um Giro Sindical. Seguimos. Tchau, tchau.